Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui juntos para mais um encontro, mais uma aula. Eu vou abrir aqui novamente a apresentação que eu preparei para vocês. Nós vamos conversar nessa aula mais basicamente sobre o Roland Barthes, dando continuidade ao esquema que o Stuart Hall vai entregar nesse livro Cultura e Representação, nessa então unidade 5, a nossa aula 5, a gente chama, né, da linguagem, é um capítulo, uma parte do livro de Stuart Hall, da linguagem à cultura, da linguística semiótica. Então aqui é esse passo que nós damos do Ferdinand de Saussure para uma semiótica mais ampla da cultura, onde o Roland Barthes, segundo Stuart Hall, segundo o que eu vou trazer aqui para vocês, vai se aprofundar mais, tá bom? Então essa linguagem ainda muito presente na forma linguística da escrita, da palavra, do som, como a gente falou na aula anterior, árvore, escrito árvore vai se amplificar nesse significante, né? Um significante que se amplifica para outros elementos da cultura que não apenas a linguística. E aqui o Roland Barthes dando início. Eu queria falar uma coisa que eu acho que eu não falei na aula anterior. Se você assistiu, se você está vendo esse vídeo primeiro, eu recomendo que você volte, porque eu falei de dois casos. Eu acho que eu deveria ter comentado na aula anterior que tanto a questão do Black is Beautiful quanto aquele debate sobre a transexual que foi representando Jesus Cristo ali naquela parada gay de 2015, elas são dimensões, especialmente a segunda, da transexual, é uma dimensão bastante presente nesse elemento aqui, nesse momento, na verdade, semiótico, com o Roland Barthes. Por quê? Ainda o Black is Beautiful ainda tem um sentido saussuriano, porque ele vai falar da língua, né? Enfim, do significado da palavra, né? A ideia do preto, que é bonito, em relação ao obscuro, em relação com o branco, acho que ainda dá. Depois, as outras reflexões, por exemplo, sobre o papel higiênico, né, que a Personal fez, aí essas outras reflexões dessa ordem mais da área da publicidade, seria mais recomendável aplicar a forma bartesiana. Ao mesmo tempo, também eu aí amplificaria, né, esse tema do Roland Barthes, esse tema não, né, o olhar do Roland Barthes para o debate que teve sobre a transexual lá. Eu vou trazer aqui nesse slide, a gente vai dar continuidade, mas só para falar que o Saussure ele ficaria mais limitado naquela análise. A gente se aprofunda nesse. Uma coisa que eu queria ter falado na outra, acabei não falando, mas falo agora. Então, da linguagem à cultura, da linguística semiótica, é o título da nossa aula. Eu acho que vale a pena aqui comentar sobre o Roland Barthes, esse cara aí que está na imagem. Antes de falar dele, eu coloquei aqui, além da langue, da parole, né, da língua e da fala, de Saussure, além da langue, a parole de Saussure é ampliada pela análise de produtos culturais e midiáticos no Roland Barthes. Então, é o que a gente vai trabalhar aqui. Esses produtos midiáticos, produtos culturais e midiáticos, são de várias ordens, né? Então, vale falar que o Roland Barthes foi um seguidor do... Deixa eu melhorar aqui, aqui melhor, né? O Roland Barthes foi um seguidor do Saussure no seu estruturalismo, na sua análise linguística, né? Mas ele amplia o seu enfoque para os meios de comunicação. E talvez para nós que somos da área da comunicação interesse mais ainda. E aí, assim, a influência, inclusive nas análises do teatro, ele utiliza Bertolt Brecht, no cinema com Eisenstein, e nos próprios meios de comunicação, com uma aproximação até pouco explorada com a indústria cultural, com a Escola de Frankfurt, né, e a sua discussão sobre a indústria cultural, especialmente Adorno e Horkheim. Tá? Então, esse Roland Barthes, né, nascido em 1915, morto em 1980, francês, foi professor do Collège de France, onde Foucault também deu aula, e grandes outros nomes da sociologia e da filosofia francesa.
para quem já ouviu falar no colégio, né, nesse colégio, é onde os professores, acadêmicos, pesquisadores, filósofos consagrados vão para suas carreiras, e é uma forma diferente ali, né? É uma aula que é quase sempre uma aula magna. A aula do Foucault, por exemplo, ela se transforma, né, no livro Ordem do Discurso, a primeira aula que ele dá no Colégio de France, vira o livro Ordem do Discurso. Então, são grandes momentos, né, para esses intelectuais, e ele foi também professor desse colégio. E a sua obra destacada é Mitologias, de 1957, obra da qual o Stuart Hall fala bastante no livro. Se vocês olharem, ele traz bastante exemplos. Nesse momento aqui, ele vai trazer alguns exemplos que eu vou comentar com vocês, um de modo especial. Olha, volta aqui para a gente comentar sobre a questão do caso da parada gay de 2015, né, que chamava de parada gay, LGBT, dessa questão da produção de sentido. Veja, né, o Roland Barthes ele desenvolve a ideia do Saussure, afirmando que não apenas as imagens acústicas, né, ou seja, aquelas palavras que quando a gente ouve nos vem à mente seu significado, né, e a junção de é o significante, ou seja, o significante e o significado, o conceito mental, que ligam e tornam um signo, essa é a ideia do Saussure, mas não apenas as imagens acústicas funcionam como significantes, como dizia o Saussure, mas todos os objetos, né? Então, a roupa, ou a falta de roupa, nesse caso, né, segundo a crítica mais conservadora, religiosa, né, é o que significa, na verdade. Também, não só isso, mas também é o que significa, né? Então, você ter uma mulher, né, sobretudo transexual, que está ali seminua, comunica algo, né? E isso, de alguma forma, ofendeu, né, essas camadas mais conservadoras, que fizeram o que fizeram e tornaram isso uma grande polêmica pública, né, há 5 anos, tá bom? Olha, eu queria falar dessa produção de sentido nesse universo algoritmo que a gente está vivendo hoje em dia, né? Isso não é de agora, isso se tornou um elemento mais discutido, mas vejam que eu coloquei para vocês ali na apostila, eu recomendaria a leitura, acho bastante interessante, uma entrevista, né, que o Rafael Groman, que é um pesquisador aí que eu gosto bastante, e tem um canal que é o DigiLabor, eu coloquei essa entrevista, eu coloquei o link para vocês, ele realizou com a Taina Busher, né, que é uma pesquisadora de cultura, algorítmica, comunicação, estudos culturais, e ela comenta, né, numa das primeiras respostas dela, ela não fala do livro abertamente que a gente está estudando, mas fala do Stuart Hall, da codificação, decodificação, da produção de sentido, que é fundamental nessa cultura algorítmica, e para a gente também. Isso é tema de artigo, hoje é tema de bastante discussão sobre a representação de determinados grupos pelas buscas do Google. E aí eu coloquei isso aqui para vocês, porque o Roland Barthes vai falar bastante de roupa como um significante, né, que traz um significado, um conceito mental, né, e se torna um signo, né, de diversas formas do que diz respeito à ideia de uma roupa. E eu coloquei ali no Google roupas elegantes. E aí, assim, eu coloquei para ver sem muita expectativa. Para minha surpresa, olha, em 2020, né, depois de tantas críticas ao Google, quando você coloca isso, eu dei o print só nas 2 primeiras linhas de imagem, mas esse padrão ele se segue ainda por várias e várias linhas, assim, até eu encontrar algo diferente, né, foi bastante difícil. E aí você tem assim uma proeminência, né, proeminência de mulheres brancas, uma quase ausência total de mulheres negras, e parece que uma ali, né, ainda assim num padrão estético, né, capilar, mais ligado à mulher branca, e a ausência completa de homens também, né? E aí a questão né, a roupa nesse caso faz o papel de significante, né, segundo o Roland Barthes, não só a palavra, mas também esses outros objetos como a roupa,
ela é o significante, no sentido, a gente pode fazer uma descrição aqui de que tipo de roupa a gente está vendo, né? Quando a gente pensa também no significante, existe uma roupa elegante também, é uma imagem acústica, né? No caso, aqui a gente não está lendo a palavra, nós estamos vendo essas roupas, e aí pode se ligar à ideia de elegância, né? Mas há outro também elemento, que são as próprias fotos e a disposição dela nas plataformas. Então, a gente sabe que no Google, por exemplo, as imagens, né? Ou nos sites, as palavras que vêm primeiro são aquelas que têm mais relevância, né? E isso também implica um certo conceito de relevância, de tendência, de padronização, tá? Que é bastante interessante da gente ver. E aí, assim, a gente pode olhar aqui essas roupas, mas o que está por trás, né? O que é mais profundo, o que está na conotação, né? Uma análise mais aprofundada, não na denotação de algo mais descritivo, mas na conotação, aquilo que está mais profundo, né? Essa ausência de mulheres negras e a ausência também de homens. Quando eu falo de ausência de homens, eu estou querendo dizer que homens não são considerados elegantes pela dominação feminista do mundo. Não é por aí, né? O que eu estou querendo dizer é que homens talvez não precisem se preocupar com isso, né? A ideia de roupa sempre tem que ser uma preocupação feminina, e homens podem vestir-se casualmente, tranquilos, né? Então, assim, olha, vejam como depois aparece aqui no cantinho, né? Tem ali homens, né? Trabalho, tá? Mas a maioria, na busca geral, é vinculada a mulheres, tá? Obviamente que pode ter outros elementos, assim, mas tem mais busca de roupas por parte de mulheres, enfim, não sei, o Google pode justificar, mas o que a gente vê aqui é um sentido atribuído na busca. Esse outro aqui também é bastante interessante, comentei já para vocês na primeira aula, no primeiro encontro com vocês, que é minha pesquisa sobre migração, e daí eu fazia tempo que eu não tinha colocado essa busca, né? Coloquei imigrantes no Google. Fotos, né? As fotos na plataforma, novamente, como significantes. E aí, assim, qual é a conotação do significado sobre o imigrante? Que significado que se depreende disso, né? Vejam bem, a imigração ela é constantemente tratada pelos pesquisadores da área não como um problema, como diz muitas vezes a mídia, chefes de Estado, a migração como um problema, né? Não, o problema é de outra ordem, é da ordem dos Estados-nação, dos conflitos armados. A migração é uma consequência dessas problemáticas, mas ela também é um movimento histórico das sociedades humanas, né, das comunidades humanas. Mohamed trabalha isso muito bem. Em qualquer momento que vocês quiserem conversar com ele vai poder explicar. Eu sei que ele está estudando bastante sobre isso, né? E aí a migração, quando a gente coloca no Google dessa forma, deem uma olhada na imagem, vejam cada uma delas. Essas imagens, em sua maioria, elas estão ligadas ao refúgio, né? Estão ligadas ao refúgio. Imigrantes em barcos, especialmente ali me parece aquela foto do meio do Mediterrâneo, né? Está falando da Itália, então provavelmente grandes filas, aglomerações, grandes fluxos, massas de imigrantes, um amontoado de gente desprovida de dignidade, né, se aproximando de territórios em busca de melhores condições de vida. É uma mentira? Evidentemente que não, né? Essa é uma problemática humanitária que a gente tem percebido, mas não é só isso também, né? E aí a crítica de muitos pesquisadores é de que a imigração seja vista sempre como uma lógica apenas humanitária, né? De uma política de piedade, como dizia Hannah Arendt, né? E aí a gente vai ter alguns outros pesquisadores que vão falar que é quase uma necessidade, né, dos ditos civilizados colocarem os outros de forma vitimizada, né, uma vitimização assim forçada, para que haja também uma relação de superioridade com esses outros, né? Obviamente que essa é uma questão problemática, mas ela não pode ser configurada sobre essas imagens. O poder pode, tanto é que eles estão fazendo isso, mas a nossa crítica também ela pode acontecer, tá bom? Vejam, eu vou falar também um pouco sobre o mito, tá? Então, mitologias, obviamente, esse é o tema principal que o Roland Barthes vai trazer, e ele vai falar
do exemplo da luta livre, né? Da luta livre, daquela coisa do exagero, que mistura teatro com luta, né? Não é o UFC, MMA, né, o esporte, mas esse esporte misturado também com uma teatralidade, né? O que ele vai falar que é o mito, né? Que o mito, ele não, mito hoje em dia está bastante, né, bastante em voga. Então, o mito, ele não esconde, ele não nega, ele não é uma mentira, mas ele é uma deformação de algo, né? Ou também talvez uma ideia de um simulacro, né? Para o Barthes, essa ideia deixa eu ver que tá ruim aqui, peraí que eu queria ler para vocês. Tá, deixa eu voltar aqui só para vocês verem. Não, que eu queria ler. Uma forma de simulacro, né, para o Barthes, algo que é redutor, né? Diz ainda o Roland Barthes que é uma forma despolitizada da história, né? E uma brincadeira não, mas uma frase do Joseph Campbell, que é outro pesquisador na área sobre mito, que ele vai ironizar: a mitologia é o nome que damos às religiões dos outros, né? Então, o mito, ele é isso, né? Também é uma forma despolitizada. O Levi-Strauss vai falar que é uma filosofia narrativa, né? Dando sentido de que é uma filosofia narrativa, que a gente busca respostas, né, explicações lógicas para temas controversos, ou seja, respostas simples para problemas complexos. Então, é um mito, né? Ou seja, uma forma que despolitiza, porque ela tira os contextos, né? Ela superficializa profundidades que às vezes não são facilmente encontradas. E mesmo é o nome que damos às religiões dos outros, também que tira a complexidade das religiões, porque é uma complexidade que liga o indivíduo ao transcendente, né? Que liga o indivíduo a ele mesmo. Então, só quem vive a religião em si que conhece um pouco mais sobre ela, né? Enfim. Sobre a luta livre, ele vai falar desse espetáculo do excesso. Eu achei muito legal essa expressão, né, da luta livre. Vejam como ele mediatiza as análises dele. Ele lembra, né, do teatro, do cinema, e quando ele pega a luta livre, ele está relacionando também a isso, né? Então, o espetáculo do excesso, neste tipo de evento, não importa o vencedor, né? Mas qual o sentido dele existir. Então, quando ele está trabalhando com a ideia, com a luta livre, ele não está querendo, né, o que é a luta livre, quem que venceu, não é o mais importante nem para o Roland Barthes, mas nem para as pessoas que estão ali vendo, porque ela sabe que aquilo de alguma forma é uma construção, né? Não importa entender o vencedor, mas o sentido dela existir, por que as pessoas estão ali. E para as pessoas, né, que estão ali, obviamente elas vão perguntar qual é o sentido de nós estarmos aqui. Não é isso que ela pergunta, mas ela saber das histórias, né? A luta livre, ela é um teatro cheio de histórias, né? E aí, veja, na luta livre, como no palco da antiguidade, o Roland Barthes vai fazer todo momento isso, uma aproximação da luta livre com o teatro grego da antiguidade, não há vergonha do sofrimento. Sabe-se como chorar e saboreiam-se as lágrimas. Então, quem perde na luta livre, né, não sai ali envergonhado e acaba rapidamente, né? As câmeras mostram, ele fica caído, sofrendo, ele pede para ser vingado, e vem um amigo, outro lutador para vencer esse algoz. Então, você tem toda né, uma narrativa que é bastante interessante. É um espetáculo, de fato, do excesso, da excessividade. Há vários pesquisadores aí que estão trabalhando na questão do excesso, em telenovelas, a gente também tem alguns exemplos do excesso, que é algo interessante. Para fechar já essa parte do livro do Stuart Hall é bastante curta, né? Eu trouxe o exemplo da luta livre e em mitologias, mas eu também quis trazer outros exemplos, né? Essa produção de sentido, né, no mundo digital, né, na cultura algorítmica, e aí a sugestão da minha leitura. E eu coloquei outra sugestão também para vocês, que é a sugestão desse documentário, que eu acho um documentário extremamente sensível, bonito, né? Para quem é da área de comunicação, é fundamental assistir, do João Jardim, do Walter Carvalho, um documentário, né, desses diretores brasileiros, mas que ele faz uma entrevista com pessoas do mundo todo, né? Então tem o Wim Wenders, que é um grande cineasta, o José Saramago, né, Hermeto Pascoal, né, pessoas aí que dispensam apresentação, né, que são muito relevantes. Interessante, o Hermeto Pascoal tem um problema de visão, né? E aí o filme tem o nome Janela da Alma, ou seja, é sobre a profundidade do olhar. Não está falando
simplesmente do ver, mas olha, é outro, é o que significa, né? Não é simplesmente sobre olhar, mas é sobre ver, né? A profundidade, a significância do ver. Então, o documentário nos ajuda a pensar no mais profundo da produção de sentidos, né? Ou seja, nisso que está que passa da superfície, né? Que extrapola o significante e vai para o significado, né? Nessa junção, tornando-se um signo, um símbolo, construindo sentidos, construindo representação, né? Incide na formação dos discursos, práticas sociais, né? Articulações sociais, que formam essas representações. Afinal, o discurso interessa no saber não o que é dito, mas o não dito. Lembre-se da análise do discurso, né? Nos interessa na análise do discurso aquilo que é o não dito, aquilo que nós não conseguimos ver, mas está sendo dito também, né? E essa talvez seja a dinâmica do olhar, é aquilo que a gente vê, mas a outra camada mais profunda. É disso que esse filme trata, aquilo que não se vê ou ouve, mas revela de fato o que pensamos, né? Dica aí de filme para vocês. Tá bom? Essa parte da semiótica eu encerro. Imagino que voltarei na última aula com vocês para o encerramento. Tá bom? Deixa eu ver se não tem mais nada. É isso mesmo. Um abraço e até a próxima.